Quero convidar a igreja a abrirmos a palavra do Senhor em Filemão, versículo 4 a 7. Filemão, verso 4 a 7. Dou graças a meu Deus. Nós vamos ter o culto infantil? Não, hoje é ceia, está certo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de Ti nas minhas orações, estando ciente do Teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da Tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no Teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por Teu intermédio. Quero meditar rapidamente com os irmãos sobre este pequeno parágrafo da Escritura Sagrada. Eu quero falar sobre uma comunhão eficiente. No verso 4 e no verso 5, Paulo fala sobre a base da comunhão. No verso 6, ele fala sobre o objetivo da comunhão. E no verso 7, ele fala sobre o resultado que essa comunhão eficiente produz na igreja e na vida dos irmãos. No domingo passado, o reverendo Wesley, fazendo o seu sermão de despedida aqui da igreja, ele mencionou em vários momentos que pequenos grupos são muito úteis e importantes para a comunhão. Hoje, então, eu gostaria de trazer uma pequena contribuição em continuação à meditação que o nosso irmão nos trouxe na semana passada, falando sobre que tipo de comunhão é essa que Deus espera que os nossos pequenos grupos ofereçam na igreja do Senhor Jesus. Paulo diz, então, eu dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de Ti nas minhas orações. Quando nós estudamos a história da igreja, a maioria dos estudiosos, dos teólogos falam que há pelo menos 3 bases que sustentam uma igreja saudável: a pregação, a comunhão e a oração. A pregação do Evangelho, que é o sustentáculo doutrinário da vida de uma igreja saudável. A comunhão, que é a forma como a igreja pratica e produz e vive e convive essa doutrina, servindo uns aos outros com amor e fraternidade. E a oração, que é a forma como essa igreja vive tudo isso na presença de Deus, para o louvor e para a glória do seu nome. Nenhuma igreja que queira se dizer saudável poderá dizer isso se a sua pregação não for a pregação dos apóstolos e dos profetas, aquela de Atos 2:42, na qual a igreja perseverava e na qual nós devemos perseverar. Nenhuma igreja poderá dizer que é uma igreja saudável se intrigas, partidarismos, ciúmes, invejas, competições forem características marcantes no seio da igreja, em vez de serviço, participação, cooperação, auxílio, socorro aos necessitados, como comunhão. E nenhuma igreja poderá se dizer saudável se ela não tiver um programa de oração que alcance o grupo e também cada irmão. Se nós não aprendermos a orar juntos e também sozinhos, se nós não aprendermos a fechar a porta do nosso quarto para orar em secreto, e orar em secreto não quer dizer fechar a porta e começar a berrar a oração lá dentro do quarto, como eu vi certa vez, estava andando para fazer visitas e passei em frente à casa de um pastor amigo meu e a esposa dele estava lá dentro orando pela igreja aos berros, confessando pecados, problemas, dificuldades, xingando as pessoas que ela não gostava, tudo lá dentro do quarto e a gente ouvindo lá na avenida. Orar no quarto não é fazer isso. Orar em secreto é só você e Deus, não você, Deus e a avenida. Uma igreja saudável é uma igreja que prega o Evangelho,
É uma igreja que pratica a comunhão e a prática dos sacramentos está incluída na prática da comunhão e vive uma vida de oração plena, cheia de fervor. Fervor não quer dizer número e nem barulho. Fervor quer dizer consagração. Porque onde estiverem 2 ou 3 orando em nome de Jesus, ele diz que ele está ali naquele meio, participando da vida de oração. Paulo escreve a Filemon, os irmãos conhecem a história de Filemon, era amigo de Onésimo, amigo de Paulo, conheceu o evangelho através dele, e era um homem rico e por isso naquela época também tinha escravos. E a Bíblia nos mostra aqui nessa carta que Onésimo fugiu da escravidão de Filemon, e não sabemos como, porque Paulo estava preso em Roma a mais de 1.500 quilômetros de distância de Colossos, mas Onésimo apareceu por lá, ouviu o evangelho da boca de Paulo, entregou sua vida a Jesus, e Paulo escreve essa carta, que foi levada a Filemon, entregue pelas próprias mãos de Onésimo, para que ele o perdoasse nos prejuízos que recebeu, mas para que ele fizesse mais do que isso, que ele praticasse uma comunhão eficiente, que incluía libertá-lo da sua escravidão, para que ele não mais fosse tratado como escravo, mas como irmão caríssimo por causa da fé. Então Paulo faz 3 afirmações a respeito de uma comunhão eficiente, que nós devemos praticar uns para com os outros, e ele começa dizendo que uma comunhão eficiente começa com a oração. Ele diz que é uma oração de gratidão, dou graças ao meu Deus, é uma oração de intercessão, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Quando nós oramos uns pelos outros, nós oramos por aqueles por quem Cristo morreu. Há um livrinho de um pastor luterano, Dietrich Bonhoeffer, que chama Vida em Comunhão, e ele disse que é impossível você não gostar do rosto da pessoa por quem você ora. Porque o rosto da pessoa por quem você ora é o rosto daquele por quem Cristo morreu numa cruz. Orar por alguém na igreja, orar por alguém que foi alvo do amor de Deus. Interceder por alguém na igreja é interceder por alguém que recebeu pelo sangue de Jesus o perdão dos seus próprios pecados. Por isso, Dietrich Bonhoeffer diz que é muito difícil você desgostar de orar por uma pessoa por quem Cristo morreu. E na igreja nós somos incitados, somos incentivados a orar uns pelos outros, a orar com gratidão, porque Deus graciosamente, na sua bondade, nos permitiu reunir juntos em comunhão, em comunidade, em igreja, como corpo e como parte do corpo de Cristo. Paulo então diz, eu oro por você, e sempre que eu oro por você, eu oro com gratidão, eu oro agradecendo pela sua vida. E eu faço lembrando sempre, constantemente, continuamente, de você nas minhas orações. É muito interessante quando nós oramos por missões na igreja. É diferente quando nós oramos por missionários que nós nunca vimos, de orar por aqueles que nós os conhecemos. Há poucos meses atrás nós trouxemos aqui na igreja o reverendo Lucas, que é missionário no deserto de Gobi, na Mongólia. Talvez a gente nunca tivesse ouvido sobre ele, mas nós não só ouvimos a respeito do trabalho dele, como ele veio aqui, mostrou o seu trabalho, mostrou fotos, contou algumas histórias engraçadíssimas a respeito do seu trabalho lá. E agora, todas as vezes que nós o mencionamos, a igreja se lembra do seu rosto e se lembra daquele dia de comunhão tão agradável que nós tivemos com ele aqui. E por isso, todas as vezes que nós oramos pelo reverendo Lucas, nós oramos baseados nas lembranças. E Paulo então diz, eu me lembro de você nas minhas orações. Praticar uma comunhão eficiente precisa desses 3 ingredientes: a gratidão, a lembrança e a intercessão contínua. A história da igreja talvez nunca tenha ouvido falar de um homem chamado Eric Nash, mas a grande maioria dos irmãos aqui, especialmente os mais jovens, já ouviram muito e já leram a respeito de John Stott. John Stott é um dos teólogos mais conhecidos do nosso tempo da igreja, especialmente dos calvinistas.
mas poucos sabem que foi Eric Nash quem o levou a Cristo. E poucos sabem que Eric Nash, no início da vida cristã de John Stott, escrevia para ele toda semana e orava por ele todos os dias. Para que nós pratiquemos uma comunhão que seja eficiente, nós precisamos começar a praticar essa comunhão orando uns pelos outros. Segundo, no versículo 6, Paulo diz que o objetivo da comunhão é exatamente que ela seja eficiente. O objetivo da sua oração pela comunhão é exatamente que a sua comunhão se torne eficiente. Verso 6, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Para quê? O objetivo da oração é para que a comunhão de Filemão, especialmente em relação a Onésimo, seu ex-escravo, seja eficiente. Seria muito fácil Filemão receber Onésimo de volta, perdoá-lo e deixá-lo na escravidão e encaminhá-lo novamente lá para a casa dos escravos. Mas Paulo diz que ele praticaria uma comunhão eficiente quando perdoasse Onésimo, recebesse-o não como escravo, mas sim como irmão, e assim passassem a viver a vida cristã juntos. Você não vê na Bíblia, a Bíblia falando contra a escravidão. Pouquíssimas vezes você lê algum texto que fala a respeito de escravidão. Você não vê a Bíblia falando, olha, tem que libertar os escravos. Mas você vê a Bíblia falando, por exemplo, no Antigo Testamento, que quando um judeu ficasse pobre e ele tivesse que vender a si mesmo como escravo para pagar a sua dívida, os seus outros irmãos judeus deveriam se cotizar, ir lá e pagar a dívida do judeu e libertá-lo da escravidão, para que entre o povo de Deus não houvessem escravos. Se algum judeu tivesse escravos, depois de 50 anos ele deveria libertar todos, que era o chamado ano do jubileu. Então, no meio do povo de Israel, nenhum irmão judeu poderia trabalhar como um escravo. E Paulo então traz esse princípio para a igreja. Paulo não fala nenhuma vez contra a escravidão romana, mas ele diz que nós devemos libertar uns aos outros de todo e qualquer tipo de escravidão que houver entre nós. De modo que 300 anos depois de Paulo ter escrito essas palavras, não havia mais escravidão no Império Romano. 300 anos depois. Sem que houvesse qualquer sermão contra a escravidão. À medida em que o cristianismo ia crescendo, aqueles que eram convertidos libertavam seus escravos. E foi assim que a escravidão desapareceu por causa da influência do cristianismo naquela época. Depois retornou. E retornou exatamente porque as pessoas se diziam cristãs, mas não viviam a prática do cristianismo de forma adequada. E assim é que Paulo, quando ele envia Onésimo de volta, ele diz, eu oro por você, eu oro com gratidão, eu oro com lembrança, eu oro continuamente para que a comunhão que você pratique seja uma comunhão eficiente. A palavra traduzida por eficiente aqui é a palavra energeia, da onde vem energia. E é uma das palavras traduzidas por poder no Novo Testamento. O que é energia? Energia é a capacidade de realizar aquilo para o que você foi designado. Então nós pagamos energia para a CELG e quando apertamos o interruptor temos luz. Sem luz seria difícil fazermos um monte de coisa. Sem energia a minha voz não seria projetada pelo microfone e pelas caixas de som. Sem energia não haveria poder para que o desejo e o objetivo fosse cumprido e todas as pessoas sentadas perto e longe pudessem ouvir essa pregação com tranquilidade. Sem energia, os irmãos que estão na internet não poderiam acompanhar essa pregação. Paulo está dizendo que a nossa comunhão deve ser assim, ela deve ser capaz de produzir o que Deus quer que nós produzamos por meio da nossa fé. Então, ele diz que a comunhão deve se tornar eficiente, porque ela pode se tornar deficiente.
ela pode se tornar ineficiente. Deficiente é aquela comunhão em que falta coisas. Ineficiente é aquela comunhão que não produz nada. Mas eficiente é aquela comunhão que há serviço, há cuidado, há compaixão, há perdão, há bondade, há amor, há fraternidade, há cooperação, há hospitalidade sendo praticada entre os irmãos da igreja do Senhor Jesus. Isso é uma comunhão eficiente. E por último, no verso 7, Paulo então diz o que essa comunhão eficiente produz na vida da igreja. E ele usa uma expressão no grego que é incomum, ela já estava sumindo na época em que ele escreveu essa carta, que é o que nós chamamos de vocativo. Quando ele diz, pois, irmão, no texto original, essa expressão irmão, ela está no vocativo. No português, ela seria representada por um ponto de exclamação logo depois da palavra irmão, que o nosso tradutor não captou bem aqui na nossa tradução. Paulo está dizendo assim, pois, irmão, preste atenção que o que eu vou falar agora é muito importante. Fique atento. Então ele diz que uma comunhão eficiente produz 3 resultados claros na vida da igreja: grande alegria, conforto no amor e renovação de ânimo da fé. Paulo diz, pois, irmão, eu tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Paulo diz que o primeiro efeito de uma comunhão eficiente é a alegria. Quando há uma comunhão que é praticada com eficiência no meio da igreja, o resultado disso é alegria entre os irmãos, é alegria na igreja, é gosto, é prazer, é gozo. Mas observe que ele não diz que é simplesmente alegria, mas é uma grande alegria. O que seria uma alegria grande? O que seria júbilo? O que seria essa satisfação no seio da igreja? Paulo está dizendo que essa grande alegria é o resultado da fraternidade praticada do jeito que Deus deseja. Grande alegria. Todas as vezes que você pratica uma comunhão que é eficiente para com o irmão, para com a irmã, esse irmão, essa irmã se alegra grandemente. Mas quando você pratica uma comunhão ineficiente ou deficiente, há tristeza, há falta, há um desejo que não se realiza. Segundo, uma comunhão eficiente produz conforto no teu amor. A palavra traduzida por conforto aqui é a palavra paráclesis, que é a mesma palavra traduzida por exortação em Filipenses capítulo 2, versículo 1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, paráclesis. Para é um prefixo que quer dizer ao lado de, junto com. E klesis vem de kletos, que quer dizer chamar para perto. Então, confortar uma pessoa é chamá-la para perto, como quando você dá um abraço. Tem algo mais confortável do que um abraço? Agora, essa palavra, ela nos remete também para momentos difíceis. O conforto que é praticado, e ele é praticado no amor, quando atravessamos momentos difíceis, como, por exemplo, o luto. É o conforto que se oferece no abraço quando uma pessoa está chorosa porque alguém que ela amava partiu. Então, a Bíblia diz que uma comunhão eficiente é aquela comunhão que traz o conforto, o alívio, o descanso no momento da maior dor. Eu fui pastor de uma irmã, ela e seu marido vieram do baixo espiritismo e se tornaram pessoas muito ativas na igreja. E um dia eu estou dormindo em casa, 6h25 da manhã, o telefone toca e aquela irmã me diz: pastor, eu preciso do senhor aqui em casa agora, meu marido acabou de morrer. E a gente não teve outro tempo de fazer mais nada, a não ser se levantar e ir para lá.
E então organizamos tudo, trouxemos o irmão para o templo da igreja e fizemos um velório ali que durou o dia todo. E eu nunca vi, em toda a minha vida, uma igreja cheia da manhã até o momento do sepultamento. Cheia o tempo todo. Nós tivemos que fazer 3 cultos fúnebres. O irmão era respeitadíssimo na cidade inteira. A cidade inteira veio. 15 dias depois, na escola dominical, essa irmã veio à igreja, ainda de luto. E ela me pediu a palavra. Pastor, deixa eu falar à igreja. E então eu lhe dei a palavra, ela veio à frente e ela se voltou para a igreja e ela disse para a igreja mais ou menos o que eu vou dizer agora. Ela disse para a igreja assim: no dia mais triste da minha vida, vocês estavam comigo. E eu me lembro do rosto de cada um. A igreja ficou lotada o dia todo, a cidade toda. Mas ela diz: eu me lembro do rosto de cada um de vocês, minha igreja. No dia mais triste da minha vida, vocês estavam comigo. Teve irmãos que só foi lá. Tem irmãos que em dia de luto fica assim: mas eu não sei nem o que dizer, pastor. E é difícil mesmo dizer alguma coisa. Na maioria das vezes a gente vai dizer alguma coisa, acaba falando algo que não devia. Mas o que conta não é tanto as palavras, embora elas sejam importantes. O que conta é estar lá. É isso que as pessoas agradecem. E é disso que nós estamos falando aqui quando diz que uma comunhão eficiente produz conforto no amor. Porque a motivação da comunhão é o amor que nós temos pelos irmãos. Mas ele diz mais: porquanto, por causa da alegria e do conforto, o coração dos santos, do povo de Deus, tem sido reanimado por teu intermédio. Através de você, Filemon, o coração de vários irmãos tem sido reanimado. E a palavra animado aqui, ela tem o sentido de provocar ou permitir que alguém fique nervoso ou não sabe para onde vai, mas que se aquiete e respire. Recuperar-se, recompor-se, é o que quer dizer a palavra no texto aqui, reanimar. Alguém que estava muito cansado, alguém que estava fatigado, mas a presença de um irmão lhe trouxe uma renovação de ânimo. Quem praticou isso na Bíblia, e a Bíblia mostra para nós, foi Jonatas, o amigo de Davi. A Bíblia diz que quando Saul estava perseguindo Davi e queria matá-lo, e a Bíblia diz que ele queria matá-lo, 1 Samuel 19, porque tinha inveja e ciúme de Davi. E Davi então foi e se escondeu no deserto. E então a Bíblia diz que Jonatas se levantou, foi até onde Davi estava. Saul tentava achar Davi de todo jeito e não encontrava, mas Jonatas se levantou e foi exatamente onde Davi estava, e a Bíblia diz que Jonatas reanimou o coração de Davi. E a Bíblia mostra para nós qual foi a conversa que eles tiveram. Davi diz: seu pai quer me matar, não fiz nada, que pecado que eu cometi. E Jonatas diz: olha, não tenha medo do meu pai não vai te matar. Eu não vou deixar isso acontecer. E eu sei que Deus escolheu você para ser o rei em Israel, e eu vou ser o segundo ao seu lado. Foi com essas palavras que Jonatas reanimou o coração de Davi. E depois Davi se tornou rei de Israel e de Judá, e foi o grande líder de Israel naquele período inicial da monarquia judaica. Às vezes nós estudamos as 32 dinastias egípcias, e a maior dinastia egípcia foi a 18ª, que durou numa única família 400 anos. Mas poucos historiadores sabem, ou pelo menos revelam, que a dinastia que reinou por mais tempo na história do mundo foi a dinastia de Davi, em Judá.
mais de 430 anos com a coroa em uma única família, a de Davi, por causa da promessa de Deus. E ele foi reanimado por seu melhor amigo, Jonatas. Então, como que eu sei que a minha comunhão é eficiente? Quando ela produz alegria e não tristeza. Quando ela produz conforto e não preocupação. Quando ela produz renovação de ânimo e não um desânimo mais profundo e difícil de resolver ainda. Se você quer praticar uma comunhão eficiente, espere esses frutos. E se esses frutos não têm vindo, reavalie o tipo de comunhão que você tem praticado com os demais irmãos na igreja. Isso é fundamental para que os nossos pequenos grupos, os da mocidade, os da igreja e aqueles que nós ainda vamos abrir, possam produzir frutos de conversão e de consagração para a glória do nosso Deus. E eu gostaria de trazer uma aplicação dessa palavra para o nosso irmão reverendo Wesley, que está se despedindo de nós. Que por onde o irmão for, o irmão seja esse irmão que produz uma comunhão eficiente, que traga alegria, que traga conforto e que traga renovação de ânimo para aqueles a quem Deus, na sua graça,